Olá, hoje a gente vai mergulhar num processo biológico assim de tirar o fôlego, viu? Como é que o nosso corpo mobiliza aqueles soldados de elite, os linfócitos T, para nos defender de invasores? Exato. E a nossa conversa aqui, ela é baseada em material bem detalhado de imunologia, focado justamente na ativação dessas células que são incríveis. Ok, então vamos lá, vamos desvendar isso. A nossa missão aqui hoje é entender como o sistema imune, sabe? Começando com um número bem pequeno de células T, tipo novatas, consegue montar uma resposta gigante, super precisa, para eliminar um alvo específico, o tal do antígeno, e ainda por cima criar uma memória que dura para proteger a gente no futuro. Parece complicado, né? Parece, mas é uma beleza de organização. A beleza está na complexidade organizada, isso. Exatamente. Os linfócitos T, eles são, assim, protagonistas da chamada imunidade adaptativa. É a parte mais, digamos, inteligente do nosso sistema de defesa. Inteligente, boa palavra. E a palavra-chave para eles é especificidade. Cada linfócito T é como se fosse uma chave única, sabe? Desenhada para reconhecer uma fechadura molecular muito, muito específica. Uma fechadura molecular. É. Um pedacinho de proteína, um peptídeo, que é apresentado na superfície de outras células por umas moléculas especiais, o MHC. É um reconhecimento, assim, extremamente preciso. E onde é que acontece esse primeiro encontro, esse momento crucial entre a célula T e o alvo dela? Geralmente é nos bastidores, sabe? Nos órgãos linfóides secundários. Pensa nos gânglios linfáticos. Aquelas ínguas que a gente sente, né? E isso, quando a gente está doente ou no baço, também, as células T imaturas, aquelas que nunca viram o antígeno antes, elas ficam circulando por esses lugares. Estão num estado de alerta, mas quietinhas, esperando. Quase como uma patrulha constante, então. É, tipo isso. Elas ficam deslizando por uma rede lá dentro desses órgãos, examinando as células que apresentam os antígenos, as APCs, principalmente as células dendríticas. Aí, quando uma célula T finalmente acha uma APC mostrando exatamente aquele peptídeo para qual ela foi programada, pronto. É como se um alarme tocasse. E aí ela para. Para, estabelece um contato firme com a APC e aí uma cascata de eventos começa lá dentro da célula T. E que eventos são esses? Imagino que não seja só um oi, tudo bem. De jeito nenhum. Esse reconhecimento inicial é o gatilho, né, para ativação. A célula T começa a acordar. Acordar. Ela recebe sinais bioquímicos super intensos, começa a produzir e liberar mensageiros químicos, as citocinas. E o mais impressionante, começa a se multiplicar numa velocidade Expansão. frenética. É a expansão clonal, aquela única célula original dá origem a milhares, milhões de cópias idênticas. E essas cópias, essas novas células, elas se diferenciam, se especializam para a batalha. Se especializam em que sentido? Viram tipos diferentes de soldados? Exatamente. Basicamente, a gente tem dois tipos principais de células T efetoras que saem dessa ativação. Tem as células TCD4+, que a gente chama de auxiliares. As estrategistas. Isso, perfeito. Elas liberam citocinas que meio que coordenam a resposta toda, sabe? Ajudam outras células, tipo os macrófagos, a destruir os invasores ou os linfócitos B a fazer anticorpos. Entendi. E tem as células TIM CD8+. Essas são os soldados da linha de frente, os linfócitos T citotóxicos, os CTLs. CTLs. A missão deles é clara, achar e destruir diretamente as nossas próprias células que foram infectadas por vírus ou que viraram cancerosas. Nossa, que direto. E você falou que as APCs, as que mostram o antígeno, têm um papel duplo. Não é só mostrar o cartaz de procurado. Correto. Além de apresentar o antígeno, que é o sinal 1, o que garante especificidade, as APCs precisam dar um segundo sinal. É crucial. A coestimulação, o sinal 2. Coestimulação. Pensa nisso como uma confirmação de segurança. É vital para garantir que a resposta imune só seja ligada contra ameaças de verdade e não contra o nosso próprio corpo. Faz sentido. As APCs experientes, digamos assim, que já viram sinais de perigo, tipo pedaços de micróbios,
Elas expressam essas moléculas coestimuladoras e elas também liberam citocinas, que seria o sinal 3, que ajudam a moldar como a célula T vai responder. Entendi. Então tem as células efetoras, que lutam na hora, mas o sistema também pensa no futuro, certo? Com as células de memória. Sim, essa é outra parte genial do processo. Durante essa ativação, essa expansão toda, algumas células T são meio que separadas para virar células de memória de longa duração. Uhum. Elas não vão para a batalha na hora, mas ficam de prontidão. Se o mesmo invasor aparecer de novo, meses, anos depois, Elas entram em ação rapidinho. muito mais rápido e mais forte. E depois que a infecção passa, a maioria daquelas células efetoras que foram criadas morre. É um processo programado, a apoptose. Para acalmar o sistema. Exatamente, para voltar ao equilíbrio, evitar a inflamação desnecessária. Homeostase. Essa coisa dos múltiplos sinais para ativar a célula T parece ser um ponto bem importante. Vamos aprofundar um pouco. O sinal 1, o antígeno, garante a especificidade. Mas por que o sinal 2, a coestimulação, é tão indispensável assim? Olha, pensa na segurança. O nosso corpo está cheio de células T que, em teoria, poderiam reconhecer coisas nossas. Autoantígenos, né? Sim, claro. Se só o sinal 1 bastasse para ativar a célula T, a gente ia viver com um risco enorme de autoimunidade. O sinal 2 funciona como uma trava. Uma trava de segurança. Isso. As APCs normais lá no tecido saudável, elas mostram autoantígenos, mas geralmente sem o sinal 2. Então, se uma célula T reconhece um autoantígeno ali, ela não ativa. Pelo contrário, ela pode ser desligada, a tal da anergia, ou até morrer. Faz todo sentido. É tipo, ok, você viu algo, mas não tem perigo real, fica quieta. Mas quando tem uma infecção de verdade... Aí a coisa muda. Os micróbios, ou a inflamação que eles causam, ativam as APCs. E essas APCs ativadas começam a mostrar um monte de moléculas coestimuladoras na superfície, principalmente da família B7. Ah, as B7. Aí sim. Quando a célula T reconhece o antígeno do micróbio, sinal 1, nessa APC ativada, ela também recebe o sinal 2. Tem um receptor na célula T chamado CD28, que liga nessas moléculas B7. Essa combinação sinal 1 mais sinal 2, aí sim, dá o sinal verde para ativação completa. Essa interação B7 com CD28 é, então, a principal forma de coestimulação, é isso? É a mais bem estudada, sim, e parece fundamental para dar o pontapé inicial na resposta das células T que nunca viram um antígeno, as imaturas. Uhum. A importância dela ficou clara em experimentos, sabe? Se você bloqueia essa via, a ativação não acontece direito. Se você estimula artificialmente, a resposta pode ficar mais forte. Interessante. E olha só que legal, os adjuvantes, aquelas substâncias que a gente coloca nas vacinas para elas funcionarem melhor, Sim, sempre ouço falar. eles funcionam em parte porque fazem as APCs produzirem mais moléculas B7. Garante que a célula T receba aquele sinal 2, essencial para a resposta ser boa. E o que exatamente esse sinal 2 faz pela célula T, além de dar o ok, pode ir? Ele faz um monte de coisa vital. Primeiro, ajuda a célula T a sobreviver. Ativa umas coisas lá dentro que impedem que ela morra por apoptose logo de cara. Segundo, ele dá um gás na produção de uma citocina-chave, a interleucina 2, a IL-2. A gente falou dela, é tipo combustível para a célula se multiplicar. O combustível da proliferação. Isso. E terceiro, ajuda a direcionar como a célula T vai se diferenciar, se vai virar efetora de um tipo ou de outro, ou memória. É um pacote completo de estímulo, sabe? Mas o sistema não pode ser só aceleração, né? Imagino que tenha freios também. Com certeza absoluta. E aqui entra outro conceito que eu acho fascinante. O equilíbrio entre sinais que ligam e sinais que desligam. Acelerador e freio. Exato. Assim como tem o CD28, que é o acelerador e liga no B7, as células T também podem mostrar um outro receptor, o CTLA4. Ele também liga no B7, só que o efeito é o oposto. Ele freia a ativação. Peraí, os dois ligam na mesma molécula B7, mas um acelera e o outro freia. Como isso funciona na prática? A chave parece estar na força da ligação, na afinidade e também nas circunstâncias, né? O CTLA4, ele gruda no B7 com muito mais força do que o CD28. Ah! Então, a ideia é que quando tem pouco B7 na APC,
talvez quando está mostrando um autoantígeno sem inflamação, o CTLA4 ganha a competição e segura a resposta. Ajuda a manter a tolerância, o não atacar o próprio corpo. E numa infecção? Aí tem muito B7 na APC ativada. Mesmo o CD28 tendo menos afinidade, tem tanto B7 disponível que ele consegue ser ativado e impulsiona a resposta. O CTLA4 age meio que roubando o B7 da APC ou mandando sinais de pare para dentro da célula T. Entendi. É uma competição. E tem outro freio importante também, o PD1, que parece agir mais tarde, controlando as células T lá nos tecidos, para não exagerarem na reação. Que sistema engenhoso, né? Cheio de pesos e contrapesos. E tem mais alguma interação importante nesse diálogo T-APC? Sim, vale a pena mencionar rapidinho a interação CD40 com o CD40 ligante. A célula T, quando está ativada, ela mostra o CD40 ligante, CD40L, na superfície dela. Certo. E esse CD40L liga no CD40 que está na APC. Essa ligação funciona como um reforço. Ela meio que licencia a APC, deixa ela ainda melhor em ativar outras células T. Faz a APC produzir mais B7, mais citocinas. É um ciclo que amplifica a resposta. Um feedback positivo. Exatamente. E todo esse conhecimento, né, sobre acelerar, frear, imagino que isso tenha inspirado tratamentos médicos. Sem dúvida alguma. Entender esses mecanismos abriu portas, assim, incríveis para a medicina. Por exemplo, criaram uma molécula, a CTLA4-IG, que faz o quê? Ela bloqueia a interação B7-CD28. Para frear o sistema. Isso. É usada para acalmar o sistema imune em doenças autoimunes, tipo artrite ou reumatoide, e também para evitar rejeição de transplantes. Uau! E mais recentemente, a grande revolução na oncologia no tratamento de câncer veio com anticorpos que fazem o contrário. Eles bloqueiam os freios, o CTLA4 ou o PD1. Para liberar o sistema imune contra o tumor. Exatamente. Ao soltar os freios, essas terapias deixam o próprio sistema imune do paciente atacar as células do câncer com mais força. Claro que o desafio é achar o equilíbrio, né? Porque pode atacar o corpo também. Pode. Soltar demais os freios pode levar a efeitos colaterais autoimunes. É uma área de pesquisa intensa. Fascinante mesmo, como entender a biologia básica leva a terapias que mudam vidas. Então tá, a célula T recebeu os sinais certos, está ativada. O que muda nela? Como ela se transforma? Ah, muda muita coisa. Ela altera as moléculas que ela mostra na superfície, começa a produzir um monte de citocinas, prolifera que nem louca e se diferencia para fazer o trabalho dela. Vamos ver uns exemplos dessas mudanças na superfície. Certo. Que tipo de roupagem nova essa célula T veste para ir para a guerra? Logo no comecinho da ativação, ela expressa umas moléculas que ajudam ela a ficar um tempo ali no órgão linfóide, sabe? Para garantir que ela receba todos os sinais direitinho. Uhum. Depois, uma mudança super importante é aumentar a expressão do receptor para interleucina 2, para o combustível que a gente falou. Isso deixa ela muito sensível a esse fator de crescimento. Para poder usar o combustível direito. Perfeito. Ela também começa a expressar moléculas tipo CD40L, que permite que ela ajude outras células, B, macrófagos, e reforça a ativação das APCs. Mais tarde, um pouco, ela começa a mostrar os receptores que freiam, como o CTLA4, para começar a regular a própria resposta, né? Certo. O controle. E, finalmente, ela muda de endereço, diminui as moléculas que prendiam ela nos órgãos linfóides e aumenta aquelas que mandam ela para os tecidos inflamados, para o local da infecção. É como trocar um passe de ônibus local por um visto para a zona de combate. Adorei a analogia. E falando em combustível, a interleucina 2, a IL-2, parece ser bem central nisso tudo, né? Merece um destaque, sim. Foi um dos primeiros mensageiros do sistema imune que descobriram e é realmente central para a resposta T. Quem produz mais é a célula T CD4+ ativada. E ela age tanto uma própria célula que produziu, quanto nas vizinhas. E como é que a célula T fica tão sensível à IL-2 justamente quando ela mais precisa? É um truque molecular bem elegante, sabe? A célula T em repouso, quietinha, ela tem um receptor para IL-2 que até funciona, mas não é lá muito eficiente. Tem baixa afinidade. Quando a célula é ativada, com sinal 1 e sinal 2, ela começa a produzir uma peça nova para esse receptor. É a cadeia alfa, ou CD25. Uma peça extra. Isso.
Essa peça extra se encaixa com as outras que já estavam lá e monta um receptor de alta afinidade. Agora sim, a célula T consegue pegar e responder a IL-2, mesmo que tenha pouquinho dela por perto. É um feedback positivo. A ativação leva a mais IL-2 e, ao mesmo tempo, aumenta a sensibilidade para esse IL-2. Impulsiona mais ainda a resposta. Que sistema inteligente. Mas olha só que interessante. Um paradoxo da IL-2. Ela é crucial para dar gás na proliferação e na função das células T, efetoras, aquelas que vão lutar, só que, ao mesmo tempo, ela é absolutamente essencial para a sobrevivência e para a função de um outro tipo de célula T, as células T reguladoras, as TREGs. Células T reguladoras. Elas fazem o que exatamente? Elas são os pacificadores do sistema imune. A função principal delas é frear respostas imunes exageradas e impedir que o nosso corpo ataque ele mesmo, prevenir a autoimunidade. Ah, super importante. E adivinha, elas precisam de IL-2 para sobreviver e funcionar direito. E o mais curioso, as TREGs não produzem muito IL-2 sozinhas. Elas dependem da IL-2 que é produzida pelas outras células T, aquelas que foram ativadas pela infecção. Nossa, então a mesma molécula que acelera o ataque também sustenta quem controla o ataque. Exatamente. É um sistema de controle muito sofisticado. Tanto que se faltar IL-2 ou o receptor dela, os animais desenvolvem doenças autoimunes gravíssimas, porque as TREGs não funcionam. Uau, isso é surpreendente mesmo. E todo esse processo de ativação e L2 leva àquela multiplicação em massa que você falou, a expansão clonal? Exatamente, é um dos eventos mais, dramáticos da resposta imune. Aquela célula T específica para um antígeno que antes era raríssima, tipo 1 em 100 mil, 1 em 1 milhão de linfócitos. Uma agulha no palheiro. Totalmente. Ela pode se multiplicar tanto que numa semana os descendentes dela podem ser uma fração enorme de todas as células T do corpo. Em algumas infecções por vírus, tipo 1 em cada 3 células T CD8+ pode ser específica para o vírus. 1 em cada 3. É muita coisa. É impressionante. E o ponto-chave é a especificidade. Só quem reconheceu o antígeno prolifera. As outras ficam só assistindo, as espectadoras. É uma mobilização de tropas em escala épica. E enquanto elas se multiplicam, viram efetoras, auxiliares ou citotóxicas. Mas e depois da batalha? Falamos das células de memória. Como elas surgem, o que torna elas especiais. Formação das células de memória é a base da imunidade que dura, né? É o segredo do sucesso das vacinas. Ainda tem um debate sobre como exatamente elas se formam. Se algumas efetoras só sobrevivem e mudam de carreira, digamos assim, ou se desde o começo da ativação, algumas já são destinadas a virar memória. Provavelmente é um pouco dos dois. Mas o importante mesmo são as propriedades delas. E quais são essas propriedades? O que define uma célula de memória? Primeiro, longevidade. Elas sobrevivem anos, às vezes a vida toda, muito depois que o antígeno sumiu. Elas conseguem isso usando sinais de outras citocinas tipo a IL-7 e tendo mais proteínas internas que bloqueiam a morte celular. Ah, por isso duram tanto. Segundo, resposta rápida e forte. Quando elas encontram o antígeno de novo, elas acordam muito mais rápido e a resposta é bem mais potente do que a da célula virgem. É como se o manual já estivesse aberto na página certa, sabe? Prontas para agir. Terceiro, maior número. Por causa daquela expansão inicial, tem muito mais células de memória prontas do que tinha de células virgens lá no começo. Quarto, circulação ampla. Elas podem patrulhar não só os órgãos linfóides, mas também os tecidos periféricos, prontas para agir onde a infecção pode voltar. E quinto, elas são menos exigentes. Geralmente precisam de menos coestimulação para serem reativadas. São mais fáceis de ligar de novo. Parecem mesmo versões veteranas, mais eficientes. E elas são todas iguais, essas células de memória, ou tem tipos diferentes também? Não, tem uma diversidade interessante aí também. A gente pode dividir, grosso modo, em 2 tipos principais, pensando onde elas gostam de ficar e o que fazem melhor. Tem as células de memória central. TCM. Onde elas ficam? Principalmente nos órgãos linfóides.
Elas não são as mais rápidas para agir na hora, mas são ótimas em proliferar quando reencontram um antígeno, sabe? Geram um novo exército de efetoras. Pensa nelas como reservistas estratégicos. Reservistas, gostei. E o outro tipo? São as células de memória efetora, TEM. Essas patrulham mais os tecidos periféricos, pele, mucosas, etc. Elas talvez não proliferem tanto quanto as centrais, mas estão prontas para entrar em ação imediatamente se acharem um antígeno ali. Liberam citocinas, matam células infectadas, são tipo as sentinelas na linha de frente. Entendido. Reservistas e sentinelas faz bastante sentido. E depois de toda essa saga de ativação, expansão, ação, formação de memória, como é que o sistema volta ao normal? Como ele desliga? Essa é a fase de contração. É fundamental. Depois que o antígeno é eliminado, aqueles sinais que mantinham as células T efetoras vivas e ativas, o próprio antígeno, a coestimulação das APCs, a IL-2, eles desaparecem. Acabou o estímulo. Exato. Sem esses estímulos de sobrevivência, a grande maioria das células efectoras, mais de 90%, ativa o programa de autodestruição, a apoptose. Isso é crucial para evitar que a resposta imune continue para sempre e cause dano, e também para liberar espaço para futuras respostas, né? E além dessa falta de estímulo, aqueles freios que a gente mencionou, CTLA4, PD1 e as células T reguladoras, eles também ajudam a desligar a resposta? Para garantir que a inflamação diminua e a tolerância seja mantida. É um desligamento controlado, com várias camadas de segurança. Então, o que tudo isso significa, né? A gente percorreu a jornada da célula T. Um encontro inicial super específico que precisa daquela confirmação, antígeno plus coestimulação, A explosão de população alimentada por citocinas como a IL-2, a especialização em combatentes, efetoras e veteranos, memória, e, finalmente, o retorno à calma com a contração. É um balé molecular de uma complexidade e uma precisão admiráveis. E isso nos leva a um pensamento final, talvez um pouco provocativo. A gente viu como esse sistema todo depende de um equilíbrio muito delicado, né? Entre ligar, CD28, e desligar, CTLA4, PD1. Sim. Entre a ação das células efectoras e o controle das células reguladoras, que dependem da IL-2. Se esse equilíbrio é tão crucial, como será que pequenas variações nesses controles, talvez variações genéticas entre as pessoas, talvez influências do ambiente, da dieta, do estresse, afetando citocinas ou coestimulação, como será que isso poderia explicar por que pessoas diferentes respondem de formas tão variadas a uma mesma infecção ou a uma vacina? Ou, indo até um pouco além, como desequilíbrios mais sutis nesse sistema poderiam predispor algumas pessoas a ter um sistema imune, digamos, mais fraco, enquanto outras desenvolvem alergias, inflamação crônica ou até doenças autoimunes, onde o corpo se ataca mesmo sem ter uma infecção óbvia ali. Uma pergunta muito intrigante que conecta essa biologia fundamental que a gente discutiu hoje direto com a saúde e com a doença no mundo real. Sem dúvida, algo para a gente continuar pensando e explorando. Agradecemos a companhia de todos nessa análise do sistema imune.